Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estaremos dando continuidade aqui então à série de vídeos sobre lógica proposicional, e nesse vídeo eu vou falar sobre formalização e prova. Eu já fiz um vídeo sobre formalização e fiz um outro vídeo sobre prova. E nesse vídeo aqui então eu vou juntar, esses dois conceitos e mostrar como que a gente consegue formalizar um argumento que foi escrito em português e ao mesmo tempo provar que ele é válido, tá? Bem, apesar de que eu não falei ainda sobre o conceito de validade, tá? Mas, enfim, eu acho que dá para entender o que significa um argumento ser válido, né? Quando a premissa segue das conclusões. Então, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui de argumentos. Então, esse aqui é o primeiro exemplo e ele nos diz o seguinte: algumas coisas são causadas e tudo que é causado por outra coisa. Se tudo que é causado por outra coisa e algumas coisas são causadas, então ou existe uma série infinita de causas passadas, ou existe uma causa primeira. E uma vez que não existe uma série infinita de causas passadas, existe uma causa primeira. Esse aqui é o argumento do Santo Tomás de Aquino. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz na formalização é identificar as premissas e a conclusão. Bem, na verdade é identificar as premissas, identificar onde que começa uma premissa e onde termina a outra. A conclusão, dependendo do texto, fica um pouco complicado a gente descobrir onde ela está. Mas então a gente vê aqui já no começo que tem um e aqui, uma conjunção. Provavelmente isso aqui é uma conjunção. E aqui tem um ponto final. Então, essa primeira aqui, algumas coisas são causadas e tudo que é causado por outra coisa. Isso daqui tudo é uma proposição composta, Então a gente tem aqui algumas coisas são causadas, vou chamar de A, e tudo o que é causado por outra coisa. Eu vou chamar isso aqui de C, tá? Beleza. Aqui a gente tem um C, uma partícula condicional, C então. Isso aqui já nos permite dizer que o que está entre o C e então é o antecedente de um condicional. Então aqui, tudo o que é causado por outra, tudo o que é causado por outra coisa, a gente chamou aqui em cima de C, Vamos colocar C. Aqui temos uma outra conjunção, E algumas coisas são causadas, a gente chamou isso aqui de A ali em cima. Então, se tudo o que é causado por outra coisa e algumas coisas são causadas, então agora vem o consequente. O consequente desse condicional, ele começa com um ou aqui e ele tem um outro ou aqui embaixo. Então isso já nos indica que é uma disjunção exclusiva. Então, ou existe uma série infinita de causas passadas, eu vou chamar isso de P, ou existe uma causa primeira, tá? Na verdade, esse aqui eu vou chamar de I, tá? I de infinita. E existe uma causa primeira, eu vou chamar isso aqui de P. Beleza? Legal. E a gente tem aqui um E. Pode ser uma conjunção ou pode ser uma indicação de uma nova premissa. Como tem um ponto final aqui, eu prefiro tratar isso como sendo uma nova premissa. E uma vez que também, geralmente isso daqui é usado para indicar premissa, Uma vez que não existe uma série infinita de causas passadas, bem, aqui em cima, a gente chamou, existe uma série infinita de causas passadas, a gente chamou de I. E aqui está dizendo, não existe, Não existe uma série infinita de causas passadas. Então isso daqui é não I. Uma vez que não existe uma série infinita de causas passadas, existe uma causa primeira, que a gente chamou de P. Beleza? Então, vamos começar a formalizar isso daqui. A primeira premissa é essa daqui. Algumas coisas são causadas e tudo que é causado por outra coisa. Isso daqui é A e C. Beleza? Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é o seguinte: se tudo o que é causado por outra coisa e algumas coisas são causadas, então isso aqui é o começo da premissa, É o começo do condicional. É a conjunção de C e A, Ou A e C, tanto faz, Eu já falei sobre isso anteriormente, tanto faz se é C e A ou A e C, não faz diferença. Então, se isso daqui é verdade, Isso daqui é o antecedente do condicional, então, ou existe uma série infinita de causas passadas, que a gente chamou de I, ou existe isso, ou
existe uma causa primeira, que a gente chamou de P. Isso daqui é a segunda premissa. Beleza? E, uma vez que não existe uma série infinita de causas passadas, então não I, beleza? Não I, isso daqui é uma premissa. E a conclusão é, existe uma causa primeira. Logo, né, existe uma causa primeira, a gente chama de P. Beleza? Então, essa daqui é a formalização do argumento acima. Tá? Como eu falei, esse E aqui, ele pode indicar uma nova premissa, né, que seria isso daqui, ou você pode colocar, né, botar isso aqui tudo entre outros parênteses e botar aqui em cima. Tá? Mas aí se você usar a regra da eliminação da conjunção, você consegue tirar isso daqui, então dá na mesma. Beleza? Beleza, então essa daqui é a formalização do argumento. E será que esse argumento está certo? Será que a conclusão vale? Segue das premissas? Vamos ver agora, a gente vai provar isso daqui. Então isso daqui é basicamente a mesma coisa que eu falei nos vídeos anteriores, né? Seria você provar P a partir desse conjunto de fórmulas aqui, né? Da primeira, segunda e da terceira. Então vamos fazer o seguinte, eu vou escrever P aqui do lado, tá? Nessa caixinha aqui pra gente não esquecer, porque é isso aqui que a gente quer provar, tá? E eu vou apagar aqui para a gente usar isso para outra coisa. Então, como que a gente conseguiria provar P? Bem, olha só, entre 1 e 2, a gente consegue usar modus ponens, né? Porque na 2 é um condicional, cujo antecedente é a conjunção entre C e A. E a premissa 1 nos dá justamente que a conjunção entre C e A é verdadeira, né? Ele já está nos dizendo isso aqui como premissa, que algumas coisas são causadas e tudo que é causado por outra coisa. Então isso foi assumido como verdadeiro. Então, utilizando modus ponens entre 2 e 1, a gente pode concluir o consequente, que é I ou P. Beleza? A gente obteve isso daqui usando entre 1 e 2, usando modus ponens. Beleza? Eu vou botar MP aqui. E essas três aqui de cima são premissas, tá? Beleza? P de premissa. A gente obteve então que I ou P. Beleza? E agora, se a gente tem que I ou P é verdadeiro, e a gente tem aqui que a premissa 3 nos diz não I, ou seja, não existe uma série infinita de causas passadas, então por silogismo disjuntivo entre 4 e 3, a gente consegue concluir P. Beleza? Então essa daqui já é a prova de P. Tá? Entre 4 e 3, usando o silogismo disjuntivo. Tá? Aqui você vê que tanto faz se você usar a disjunção inclusiva, que é essa daqui, ou a exclusiva, que é aquela assim. Tá? Tanto faz, funcionaria igual, tá? Não faz diferença aqui nesse caso. Justamente porque a gente está dizendo aqui na premissa 3 que um dos dois é falso. Beleza? Então essa daqui é uma prova de que, de fato, esse argumento é válido. Então o que isso aqui nos diz? Nos diz que se, olha só, se for o caso que todas as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Tá? Repara que eu não estou dizendo nem que as premissas são verdadeiras, muito menos que a conclusão é verdadeira. Eu estou dizendo que se as premissas forem, então a conclusão também é. Tá? Não tem como as premissas todas serem verdadeiras e a conclusão não ser verdadeira. Beleza? Então esse argumento aqui é válido. Ele segue, a conclusão segue das premissas. Tá? Só que esse daqui é um método não, é uma abordagem sintática sobre a validade. Tá? Eu vou fazer um vídeo, talvez o próximo ou o outro, eu vou fazer um vídeo falando sobre a validade de um ponto de vista semântico. Tá? Mas beleza, esse daí é o primeiro exemplo. Eu vou dar mais um exemplo aqui embaixo. Então temos esse exemplo aqui. Se a teoria gravitacional de Newton está correta e não há um planeta desconhecido próximo a Urano, então a órbita de Urano seria x. Mas há um desvio da órbita de Urano. E a teoria gravitacional de Newton está correta. Portanto, há um planeta não descoberto próximo a Urano. Beleza, vamos nomear aqui então as proposições, né? Aqui a gente já vê que tem um condicional. Se a teoria gravitacional de Newton está correta e não há um planeta desconhecido próximo a Urano, então a gente já vê que é uma sentença condicional. O primeiro é o antecedente, né? É uma conjunção, a gente tem o E aqui, é uma conjunção entre duas proposições. Então a primeira é: a teoria gravitacional de Newton está correta, eu vou chamar isso aqui de G, e não há, tá? Não há um planeta desconhecido próximo a Urano. Eu vou chamar isso aqui de não D, tá? Porque tem o não aqui.
não há um planeta desconhecido próximo a Urano. Então, a órbita de Urano seria X. Eu vou chamar isso daqui de O. Beleza? Mas, esse mais aqui pode indicar ou uma conjunção de mais uma proposição a essa sentença condicional aqui, ou pode indicar uma nova premissa. Tá? Então, mas há um desvio na órbita de Urano. Há um desvio na órbita de Urano. Aqui em cima, eu falei que a órbita de Urano seria X. Eu chamei isso aqui de O. Se há um desvio na órbita de Urano, então essa órbita não é mais X. Beleza? Então eu vou chamar isso daqui de não O. Ou seja, não é o caso que a órbita de Urano é X. Por quê? Porque teve um desvio. Beleza? E, conjunção E, a teoria gravitacional de Newton está correta, que a gente chamou de G aqui em cima. Portanto, um indicador claro aqui de conclusão. Portanto, há um planeta não descoberto próximo a Urano. Não descoberto ou desconhecido dá na mesma, tá? Então eu vou chamar isso aqui de D. Tá? Aqui em cima eu falei que não há um planeta desconhecido próximo a Urano e a gente chamou isso de não D. Aqui embaixo, se há, então a gente chama de D. Beleza? Então vamos formalizar. Primeira premissa a gente já viu com condicional. O antecedente é a conjunção de G com não D. Então se a teoria gravitacional de Newton, G, está correta e não há um planeta desconhecido próximo a Urano, isso daqui é o antecedente do condicional, então a órbita de Urano seria X. A gente chamou isso de O. Isso daqui é a primeira premissa. A segunda nos diz, há um desvio da órbita de Urano, ou seja, não O. E a teoria gravitacional de Newton está correta. Então, conjunção E, G. A teoria gravitacional de Newton está correta. Conclusão, há um planeta não desconhecido próximo a Urano, ou há um planeta um planeta não conhecido, não descoberto próximo a Urano, ou um planeta desconhecido. E a gente chamou isso de D. Tá? Essa daqui é a conclusão. D. Essa é a formalização do argumento. Já falei antes também várias vezes que onde tem conjunção aqui, se a fórmula for uma conjunção, você pode pegar, aqui no caso, a gente tem um mais aqui, mas há um desvio da órbita de Urano, e a gente chamou isso de não O. Mas o não O aqui, ele já não faz parte mais da primeira premissa, ele está na segunda. Mas a gente poderia colocar isso daqui entre parênteses e fazer aqui a conjunção de não O com G. E aí, no caso, a segunda premissa morreria aqui. Seria um argumento com uma premissa só. Tá, mas eu não vou fazer isso daqui. Prefiro tratar desse jeito. Beleza? Então, essa aqui é a forma do argumento. E vamos provar agora que a conclusão segue das premissas. Tá? Vou marcar aqui que D é o que a gente está querendo provar. Tá? E vou tirar isso daqui. Então, olha só. A gente tem aqui que O e não G, pela premissa 2. Tá? Usando a regra da eliminação da conjunção, a gente pode concluir que não O, tá? E de quebra, a gente conclui também que a gente conclui que G, tá? Sempre que a gente tiver uma conjunção e a gente for usar a regra da eliminação da conjunção, na maioria das vezes, na verdade, a gente vai usar os dois itens da conjunção, tá? Então, se você tiver uma conjunção, você pode quebrar ela em duas linhas usando a mesma regra, que é a regra da eliminação da conjunção. Beleza? E é claro que as duas vieram da mesma premissa, porque uma conjunção são dois membros, Então os dois membros vieram da mesma premissa. Beleza? Então temos temos não O e temos G. Legal, mas olha só, se a gente tem não O e a gente vê aqui em cima que no nosso condicional o O é o consequente, se o O é o consequente desse condicional e aqui pela premissa 3 a gente tem que o O é falso, então esse antecedente do condicional também tem que ser falso, para o condicional se manter verdadeiro, certo? Então, por modus tollens, entre 3 e 1, a gente conclui a negação desse antecedente, ou seja, a negação de G e não D. Beleza? E a gente obteve isso daqui pelas premissas 3 e 1, usando modus tollens. Beleza? Legal. Agora, se a gente tem aqui a negação de uma conjunção, a gente pode aplicar a lei de De Morgan para a conjunção, Se você não lembra, ela nos diz isso daqui. Se nós temos a negação de P e Q, nós podemos inferir disso daqui que ou a negação de P é verdadeira ou
a negação de Q é verdadeira. Beleza? Então a gente aplica essa lei aqui e a gente vai ficar com não G ou não D. A gente tem o não D aqui, a gente vai negar ele de novo. Tá? Isso daqui a gente obtém através da 5 por De Morgan. Legal? Usando então a regra do silogismo disjuntivo entre 6 e 4, a gente vê aqui, ó, a 6 está dizendo que ou não G é verdadeiro ou não D é verdadeiro. E a premissa 4 está nos dizendo que G é verdadeira. Ou seja, se G é verdadeira, a negação de G é falsa. Se a negação de G é falsa, então não D tem que ser verdadeira. Então a gente pode concluir não D. Beleza? Como? A partir do quê? A partir de 6 e 4, usando o silogismo disjuntivo. Beleza? E agora aqui, para finalizar, então, a gente conclui pela regra da dupla negação. Se não D é verdadeiro, então D é verdadeiro. E essa daqui, então, é a prova de que a conclusão D, que é o que a gente queria provar inicialmente, segue dessas premissas. Esse aqui, aliás, foi um argumento, né, um raciocínio que foi usado para descobrir a existência do planeta Netuno. Tá? Eles de fato viram que se esse raciocínio ele realmente, além de válido, ele é correto, né? A teoria gravitacional de Newton está certa em certo aspecto, tá? Ela não está completamente certa, a gente sabe disso hoje, mas para o que ela se propõe, né, para esse caso aqui, ela está correta. E se ela está correta e não há um planeta desconhecido próximo a Urano, então a órbita de Urano deveria ser X, né? Os caras fizeram os cálculos e viram que ela deveria ser daquele jeito. Só que eles, através da análise, né, experimental, eles viram que havia um desvio. A órbita de Urano não estava X, estava diferente de X, né? Então a inferência que eles fizeram é que, deve ter algum corpo ali estranho, né, com grande massa, que está causando alguma variação naquele espaço ali, e é isso que está causando esse desvio. Então é o que essa premissa aqui nos diz, né? Há um desvio da órbita de Urano, isso aqui eles obtiveram experimentalmente, e a teoria gravitacional de Newton está correta. Portanto, aí vem a hipótese que eu falei, né? A hipótese de inferência que eu falei. Se isso tudo aqui é verdade, então tem que ter algum planeta ali não desconhecido próximo a Urano, e é esse planeta que está causando, né, essa diferença na órbita. E de fato tinha esse planeta, era Netuno, né? Eles observaram isso daí posteriormente. Beleza? Beleza, temos esse exemplo aqui então, que é do Aristóteles, e ele nos diz o seguinte: se existe conhecimento, então algumas coisas são conhecidas sem prova ou podemos provar toda a premissa por argumentos prévios infinitamente. E é impossível provar toda a premissa, apesar de o conhecimento existir. Logo, há coisas que são conhecidas sem prova. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é um se. Então, né? Se então, a sentença condicional. Isso aqui é o antecedente. Existe conhecimento, eu vou chamar de se. O consequente é isso aqui, ó. Algumas coisas são conhecidas sem prova ou podemos provar toda a premissa por argumentos prévios infinitamente. Essa primeira parte aqui, ó, algumas coisas são conhecidas sem prova, eu vou chamar de P, tá? Aqui a gente tem um ou, uma disjunção aqui, ou podemos provar toda a premissa por argumentos prévios infinitamente. Eu vou chamar isso aqui de A, beleza? E aqui temos um ponto final, um E, que pode indicar ou conjunção ou nova premissa. Eu vou tratar como se fosse uma nova premissa. E é impossível provar toda a premissa, apesar de o conhecimento existir. Esse apesar de, ele funciona como uma conjunção, né? Também é uma conjunção adversativa. Tá? Então, é impossível provar toda a premissa e o conhecimento existe. Tá? Funciona como uma conjunção. Logo aqui, o indicador de conclusão, logo há coisas que são conhecidas sem prova, que é o que a gente chamou de P aqui, né? Aqui em cima a gente chamou isso de P. Beleza? Então, como ficaria a formalização desse argumento? Ficaria o seguinte: se existe conhecimento, então, se C é verdadeiro, então, algumas coisas são conhecidas sem prova, ou podemos provar toda a premissa por argumentos prévios infinitamente. Então, se C é verdadeiro, P ou A é verdadeiro. Beleza? Primeira premissa é essa daí. A segunda é o seguinte: é impossível provar toda a premissa, que a gente chamou
aqui em cima, cadê? Podemos provar toda a premissa, a gente chamou de A, né? Se aqui está dizendo que é impossível provar, isso daqui vai ser não A, tá? E conhecimento existir a gente chamou de C, a mesma coisa aqui. Então a segunda premissa é a seguinte: é impossível provar toda a premissa, ou seja, não é o caso que toda a premissa é provável, é impossível, apesar de, então, conjunção, apesar de o conhecimento existir, então C. Beleza? E a conclusão disso é que há coisas que são conhecidas sem prova. Beleza? Vamos salvar aqui então o P aqui do lado, é isso que a gente quer provar. E eu vou apagar isso aqui e vamos fazer essa prova então. Olha só, aqui de novo a gente vai ter uma conjunção, né? Se a gente tem uma conjunção, a gente aplica a regra da eliminação da conjunção. A gente vai ficar com A e com C. Beleza? Então A e C. Se a gente tem não A, na verdade, né? Não A e C. Se a gente tem não A e C, com C e 1, com 4 e 1, usando o modo exponents, a gente consegue concluir que P ou A, certo? Porque a 1 está nos dizendo que C implica em P ou A, e a 4 está nos dizendo que C é verdadeiro. Então, por modo exponents, entre 4 e 1, a gente conclui P ou A, beleza? Só que se P ou A é verdadeiro, aqui pela premissa 5, e a premissa 3 está nos dizendo que não A é verdadeiro, então por silogismo disjuntivo, entre 3 e 5, a gente conclui que P. Beleza? Então essa daqui é uma prova de que esse argumento é válido, né? A conclusão P, essa conclusão P aqui, ela segue dessas premissas. Beleza? Dessas duas premissas aqui. Então se essas duas premissas forem verdadeiras, P também vai ser verdadeiro. Beleza? Então esses foram os exemplos que eu trouxe aqui para hoje. E é isso daí. Valeu, até o próximo vídeo.